No episódio de hoje, Paulo Fux e Júlio Santos contam como surgiu a ideia de criar o Tapa da Mão Invisível, o que aconteceu nos seus 8 meses de existência e quais são os planos para o futuro. Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. E aí, doutor Júlio? Opa, lembrando doutor, pra quem não viu os primeiros episódios, né? A gente chamava doutor. Eu tenho mania de chamar as pessoas de doutor, eu convivo muito com advogado. E daí ficou os primeiros episódios, ficaram. Primeiros episódios ficou toda essa frescura aí, de chamar um outro de doutor. Enganamos muita gente, né, Júlio? Ai, verdade. Cara, o que vamos falar hoje, então, Paulo Fux? Pois é, hoje a gente tá sem convidado, né? Então vamos apelar. Vamos fazer episódio só nós dois. Mas vai ser legal, acredito, vai ser legal. A nossa ideia... comemorando, né? A gente tá comemorando 8 meses. Sabe-se lá por que se comemora 8 meses? Porque não deu tempo de fechar um episódio. Não, olha, a gente tá num momento de inflexão, eu diria, né, Júlio, do podcast. Os nossos números estão crescendo constantemente, tá sendo bem legal, mas a gente quer recapitular, né? E principalmente, eu acho que para onde é que vamos? Onde é que enxergamos esse podcast? Exato. O que tu acha? Acho muito bom. Estamos num momento interessante, né? Porque agora a gente está alcançando todas as plataformas principais, né? Isso é um momento interessante para nós. Estamos desde o início no SoundCloud e no Spotify, e agora nós chegamos no YouTube. Então, todos os nossos episódios estão sendo colocados no YouTube. Provavelmente, quando esse episódio for no ar, já vão estar quase todos lá, ou metade, pelo menos. E é um momento que nós estamos mirando bastante para frente, né? Nunca, em nenhuma semana que nós tivemos esse nosso podcast, nós tivemos uma média menor de visualizações que a semana anterior. A gente sempre cresceu, toda semana a gente sempre cresceu. Isso é algo que eu jamais imaginei lá no início, escutando o nosso episódio 1, né? Que a gente ia chegar num ponto que a gente nunca ia diminuir a nossa audiência média, ela sempre subiu. Então, aparentemente, nós estamos indo no caminho certo, estamos com pessoas boas do nosso lado, principalmente a contratação que a gente teve, a grande contratação do Tapa da Mão Invisível, que é o Thiago Mertelli, que já participou do episódio sobre drogas e participará de outros episódios, que faz a edição e todo o trabalho de imagem que nós estamos tendo atualmente, né? Então, assim, não basta só ter fechado uma dupla boa com o Paulo, a gente está conseguindo trazer boas pessoas com a gente. E não só isso, né? Além do Thiago, tem outras pessoas que são fundamentais para esse nosso podcast, que são os nossos apoiadores. Eu jamais imaginei, no início do nosso podcast, que alguém iria pagar para nos ouvir. Estão pagando para estar ali com a gente, para nos apoiar por esse projeto. Eu não sei se nos pagam para nos ouvir ou por pena, mas eles estão nos ajudando. Eles estão nos ajudando a manter esse nosso projeto. Muito obrigado, nossos apoiadores. Valeu mesmo. É verdade. Tu comentou ali do Thiago, né? O Thiago realmente foi um grande acréscimo, não só na parte de edição aí, que ele trabalha conosco, mas para quem quer saber, então, quem cuida das nossas redes sociais ali é o Thiago e eu, o Júlio, especialmente o Instagram, que é a nossa principal ferramenta de conversa pública. E, viu, para as pessoas que acham que estão discutindo comigo lá, tem gente que acha que está discutindo economia comigo, não sou eu, tá? Não é o Paulo, é outro. É o Júlio mais... principalmente é o Thiago, na verdade. É muito fácil saber se sou eu ou o Thiago respondendo. Se a resposta for grande, é o Thiago. Se a resposta for com um emoji ou com uma frase... Então, fundamental o acréscimo do Thiago, enfim. E realmente, tu falou de outras pessoas aí. A gente tem, por exemplo, Rodrigo Telecheia, Sandra Costa Fux, minha mãe, várias pessoas que deram apoio inicial aí pro Tapa, fundamental. Temos que fazer o agradecimento. Tem uma outra pessoa, a Luísa Maia.
que fez a logo do Tapa, né? A gente falou lá no episódio 10, não 11, lá no episódio do Hotbar, nós citamos ela, nós agradecemos, foi quando nós lançamos a nossa logo, porque lá no início nem logo tinha, né? Não tinha nada lá, quando a gente chegou aqui era tudo mato. Então, e daí a Luísa nos ajudou com a logo também, muito obrigado, Luísa, ela nos escuta desde o início. É verdade. Deixa eu comentar, Júlio, a minha inspiração para podcasts, tá? E até que eu acho que foi a origem de onde começou talvez a nossa conversa a respeito disso, né? Acho que a gente até citou no primeiro episódio, né, Júlio, que nós nos conhecemos através lá no início, na fundação do Partido Novo, em Porto Alegre, convidados pelo Fábio Osto, numa reunião no escritório do Rafael Abreu, todos esses que participaram já. Eu não estava nessa reunião, eu estava na segunda reunião. Verdade. Tava na segunda. E eu depois disso, acabei me envolvendo muito com o IE, eu até ajudei na coleta de assinaturas do Partido Novo aqui em Porto Alegre e tal, mas eu acabei saindo depois para me envolver mais com o IE. E o Júlio já, né, como um anarquista meio hipócrita, ele se filiou ao Novo. Nunca me filiei. Se quiser, eu passo o meu CPF para tu consultar lá, que eu nunca me filiei a partido nenhum. Tá, que sacanagem, né? A gente convida os caras do Novo que depois fica falando que a gente não se filia. Sempre contribuí, mas eu nunca me filiei. Deixa eu fazer um parênteses só, né? Eu me sinto meio mal de me filiar a um partido, tá? Olha, outro segredo sujo, quando um jovem adulto, eu pensei em me filiar ao PSDB. Então tu vê como as coisas melhoraram. Pá, que horror, cara. Vê só como... O jovem é um merda, né, Júlio? Só adulto com dinheiro é pior ainda. Então, voltando, a gente se conheceu lá e tal, enfim, e desenvolvemos uma afinidade intelectual e uma amizade depois, e até porque no nosso grupo de amigos, eu e o Júlio somos, né, duas mais anarquistas, né, e depois disso o Júlio foi tocar sua vida, foi tocar minha vida, e a gente identificou que tinha muita oportunidade de desenvolver um projeto justamente mais profundo do que essas análises horrorosas que a gente lê na mídia, né, sobre assuntos, enfim, que basicamente vão afetar a nossa vida diretamente, por exemplo, da Previdência, né? As análises são muito superficiais, os especialistas são muito esquerdistas, na minha visão, ou estatistas, né? Mesmo os caras de direita são estatistas, as soluções para eles são sempre do Estado. Um exemplo, o negócio da escola sem partido, é uma iniciativa de direita, obviamente, cuja solução passa por mais Estado, ou seja, até o cara de direita é um estatista, na verdade ele acha que o Estado é a solução para um problema criado pelo Estado. Uma coisa, por exemplo, que me irritava muito, que acabou me fazendo sempre ter críticas à mídia, né, ler artigos e coisas, e as pessoas confundirem estatista com estadista, esse tipo de coisa. Isso é frequente na mídia. Frequente. Não, pessoal, estatista é que defere a Estado, né? É que soluções estatais. E já, né, soluções entre aspas. E já estatista é aquele cara que fez um governo, digamos, além do seu tempo, um cara que fez reformas, que ajudou um país a se desenvolver. E daí o que o Bolsonaro está sendo, né? Olha, o governo Bolsonaro, vou te falar uma coisa, cara. Ele é... Como é que se chama? Ele é uma dissonância cognitiva permanente, em permanente profusão. É impressionante. É impressionante a quantidade de coisa muito boa e quantidade de coisa muito estranha que sai lá de dentro. Exato. Mas enfim, daí a gente identificou que tinha uma oportunidade para se desenvolver então um projeto que realmente fosse mais profundo que os nossos queridos jornalistas e seus especialistas tratavam. E como eu e o Júlio não somos especialistas em conteúdo profundo, assim, fora talvez a questão do liberalismo, obviamente trazer pessoas aqui, entrevistar elas, pelo menos para mim, né, Júlia, é uma coisa assim que me traz muito prazer. Entrevistar pessoas que sabem mais do que eu sobre tantos assuntos faz com que eu aprenda. E isso foi uma das motivações que também me fez fazer o podcast, porque eu sou empresário, eu trabalho um monte, eu tenho minha vida particular também e tal, e para eu parar e estudar, antes quando eu tinha o IEE, eu tinha uma obrigação de estudar. E depois disso eu acabei não tendo mais essa obrigação e eu vi que eu diminuí a carga de estudos, diminuí a leitura obrigatória que eu fazia de liberalismo, de economia e tal, e eu comecei a sentir que eu estava perdendo conteúdo em relação ao que eu poderia ter. E fazer o podcast me obriga a estudar, então eu criei uma obrigação para mim mesmo, mas que na verdade é um prazer, que é um prazer aqui semanal. Criou um nudge pra ti, o nudge tá explicado no episódio 34. Episódio 34, escute para entender o que é um nudge. O Paulo Fux criou um pra ele.
E o Paulo Fux falou agora há pouco de Escola Sem Partido, falamos com o grande Roberto Rachevski no episódio 27 sobre Escola Sem Partido. A gente vai revisar todos os nossos episódios daqui a pouco, mas é só para dar esses links direto aí. Isso aí. Tu, Júlio, o que te motivou a fazer o podcast? Cara, o que me motivou dentre esses nossos papos que a gente tinha para fazer alguma coisa de fundamento em língua portuguesa, basicamente era isso, né? Porque tem bastante coisa boa para se ouvir e ler em língua inglesa, a gente, vamos tentar fazer alguma coisa em português, tentar fazer alguma coisa dentro do Brasil, porque aparentemente tem uma demanda, existe uma demanda reprimida, pessoas que querem ouvir algo, existe aquela frase bastante famosa dentro da direita, dentro do espectro não esquerdista do Brasil, que é aonde está a Fox News brasileira, né? Se falava bastante disso, e a gente sem nenhuma experiência em mídia, só experiência empresarial, tanto eu quanto tu, vamos tentar fazer isso, né? Daí a gente foi tentando investigar, e a gente, vamos nós meter a mão nisso, né? Não vamos tentar achar pessoas que poderiam fazer isso. Vamos nós meter a mão nisso e tentar ver se a gente consegue fazer, né? E foi aquele negócio meio louco, em outubro de 2018, que foi surgindo meio a la louca, assim, não teve muito preparo estético inicial, porque antes do Thiago entrar, o Thiago entrou ali pelo episódio 15, eu acho que foi por ali que o Thiago entrou. Antes disso era eu que editava e eu não fazia a mínima ideia de como é que se editava, só por tutorial de YouTube ali. Mas daí a gente foi criando, a gente escolheu a música, né? A música, até no nosso grupo de apoiadores, esses tempos atrás, nos perguntaram sobre por que a nossa música, eles estavam nos elogiando, que gostam bastante da nossa música. Graças a Deus tem essa música boa por causa do Paulo Fux, porque se fosse por mim, teria uma música country, caipira. Eu achei inacreditável quando o Júlio me mencionou essa música. Um dia a gente lança ela para o pessoal ouvir. Era muito boa, cara. Um bluegrass. Seria sensacional para falar sobre o campo, as notícias do boi gordo. Mundo rural. Teve pessoas que me comentaram, Paulo, aquela música inicial não termina nunca, né? Essa é a ideia, é tu criar expectativa e obrigar o cara a aguentar. Começa o episódio de uma vez, né? Então esse tipo de truque a gente aprendeu com o Rodar, né? Mas, Júlio, tu sempre teve uma vida, digamos, como executivo, como empregado das empresas, né? Esse é o teu primeiro projeto como empreendedor, ou tô errado, eu não sei. Provavelmente. A gente empreende em várias coisas no decorrer da vida, né? Mas eu acho que, assim, executando um projeto com uma sociedade, como nós estamos fazendo, eu acho que é a primeira vez, assim. E tá sendo sensacional, né? Porque essa experiência no Brasil, ela é desafiadora, né? É muito desafiadora. Tem vários empecilhos que a gente vai encontrando no meio do caminho. E, assim, no momento que tu é um executivo, que é o que eu sou, tu trabalha para alguém, tu tá empreendendo, tu tá vendendo um único produto, né? Que é tu mesmo para um único cliente, que é o teu empregador. Essa é a minha visão libertária, é bastante clara isso. Tu é um empregado, tu tá vendendo a tua mão de obra, que é um produto único para um único cliente. É uma relação bastante crítica e complicada ali, mas existe como se administrar ela. Mas no momento que tu te coloca o produto na mídia, tu bota no campo para ser ofertado para as mais diversas pessoas do mundo, porque a gente está alcançando pessoas de vários cantos do mundo aqui, pessoas de vários cantos de outros estados, a forma como tu aborda elas, a forma como tu convence elas a te ouvir, é sensacional. Está sendo um aprendizado gigantesco nesses 8 meses que nós estamos fazendo isso. A forma como a gente melhora o nosso produto de mídia, embora a gente não saiba bulhufas de mídia, a gente está aprendendo com a roda girando, está sendo sensacional. Acho que a gente tem bastante a crescer ainda, os nossos planos futuros. A gente tem planejamento estratégico que a gente está fazendo. Eu sempre fiz planejamento estratégico para os outros, hoje estou fazendo planejamento estratégico para mim. Está sendo sensacional as nossas reuniões de planejamento estratégico, e o futuro do Tapa é genial, pelo que vem aí pela frente. Veja só, pessoal, criando expectativas. E eu me motivei muito a questão de podcast, e eu até sugeri esse formato para o Júlio lá no início, porque eu acompanho muitos podcasts americanos. Eu gosto muito de podcast, há muitos anos eu ouço, né? E eu vi que tem uma margem, uma possibilidade, um mercado crescente na questão do podcast, assim como no YouTube tem também, né? Mas no podcast existe muita oportunidade de crescimento. E uma das coisas que eu escolhi também do podcast, porque que eu incentivei, né? Isso é porque eu não acredito que as pessoas ouvem rádio ainda, tá? Pra mim, eu fico embasbacado quando as pessoas me dizem que estão ouvindo rádio, né? Sinceramente, eu acho o formato do rádio, de forma geral, especialmente bom, de música, eu nem comento,
porque, né, tu tem a oportunidade de ter o Spotify, coisa do tipo, ouvir o que tu quiser o tempo todo, enfim, sem ser bilionário. Mas ok, rádio ouve música quem quiser, obviamente, né? Mas eu digo, na parte de notícias, de análises, as entrevistas são corridas, elas são prensadas, o jornalista fica tentando fazer muitas vezes perguntinha para ludibriar o cara, o que é importante também de vez em quando, prensar o convidado, né? E muitas vezes simplesmente são entrevistas para confirmar, ou enfim, para o sistema que existe. Então o cara vai lá, chama o secretário, sei lá, de transportes do estado. E daí o cara vai lá e fala, agora a gente vai aumentar, a gente vai gastar mais 130 milhões nas estradas, na conservação, bibibi, né? E chama o cara da educação. Quantas escolas o senhor vai fazer? Eu vou fazer 8 escolas. Fica só nesse rodeio de gasto. O senhor não vai, o senhor viu que tem que reformar a escola tal, tu viu o estado, daí foi a 0 Hora lá, tirou uma 0 Hora Jornal Gaúcho, famoso aqui, tirou fotos das escolas caindo aos pedaços, e a pergunta do cara é, por que tu não reforma a escola? Mas a pergunta é, por que todo santo ano tem escola caindo aos pedaços? Parem de tratar os sintomas, vão nas causas, na origem do problema. E eu acho que isso é uma das coisas que, então, eu olhei assim, tem gente que ouve rádio, tem gente que ouve podcast. Podcast, formato de entrevistas mais compridas, mais profundas, pessoas de tudo que é especialidade, obviamente dentro de um certo tema, né, para o podcast manter a aderência. Então aí de exemplos que eu gosto muito, que eu ouço, tá? Eu ouço muito Tom Woods Show, recomendo para os ouvintes. 5 episódios por semana de meia hora cada um. Tem vezes que ele passa disso, mas o cara é uma máquina de fazer podcast também, ele vive disso, né? Mas entrevista muita gente e tal. E é um cara que, para mim, é um exemplo, assim, de como desenvolver um podcast, inclusive, que ele tem muito sucesso. Mas tem formatos que o meu sonho seria ter um podcast, na verdade, de 3 horas, que nem o formato do... eu sei, 3 horas, tá louco, Paulo? 3 horas que é o do Joe Rogan, que é o podcast mais ouvido no mundo. Os caras fazem sei lá, 12, 13 anos o podcast dele, e é muito bom. O cara tem um ritmo, assim, uma capacidade de entrevista, é fenomenal. Eu sonho um dia ter essa capacidade que esse cara tem. Ele consegue fazer uma entrevista muito boa, divertida, muda bem o assunto, faz transição, chama gente interessante, embora seja um cara que eu considero de esquerda. Tem posição, ele não é um socialista, mas tem posições bem esquerdistas e outras não, enfim, mas é um cara divertido de ouvir. Outro tem o Rubin Report, que é o mesmo formato, só que daí é mais pra economia e política, enfim. E eu olhei nos Estados Unidos, tá cheio de podcast, no Brasil tem, mas pouco difundido, poucas pessoas ouvindo, então tem um mercado aí a ser explorado, eu acredito. E uma das coisas que eu acho legal disso tudo, Júlio, é que a gente tem uma parte do nosso desafio como empreendedores aqui, é desenvolver o nosso mercado. Muitas vezes é ruim para uma empresa não ter concorrentes, porque quer dizer que é só tu tentando vender o produto para o cliente. O cliente não, muitas vezes as pessoas não querem ouvir, o não tá formado na cabeça das pessoas antes. E ele não tem noção da qualidade. Talvez tu tá fazendo um produto absolutamente bom e tu não consegue comparar com ninguém, porque tu não sabe o bom e o ruim é sempre comparativo, né? A pessoa não tem referência, né? Então, ter um concorrente faz com que a pessoa tenha, não, peraí, mas tem 2 pessoas tentando vender esse negócio, talvez esse negócio seja interessante. Então, isso muda um pouco o jogo, e eu acho isso muito importante aqui porque a gente está fazendo. O desafio desse negócio, ao meu ver, né, é justamente como tornar ele um negócio lucrativo em escala que seja rentável para os proprietários. E uma das coisas, Júlio, que outra questão do nudge que eu pensei para a questão do podcast é o seguinte: eu terminei minha fase no IE, fui diretor de formação e depois vice-presidente do Instituto Júlio. Fui diretor de formação? Fui diretor de formação. Eu sou diretor de formação do IFL Brasília. Ó, isso aí que eu ia perguntar. Durante o podcast, lá em outubro do ano passado, não existia o IFL Brasília. Daí, de uns tempos pra cá, eu estou morando em Brasília, surgiu um grupo de liberais aqui para montar um IFL aqui. Explica o que é o IFL para as pessoas que não sabem. IFL é um Instituto de Formação de Líderes, formado em BH e São Paulo, inicialmente, foi Belo Horizonte e São Paulo, formaram os primeiros IFLs, com uma proposta de expandir pelo Brasil um formato semelhante ao grande exemplo que é o IEE, né? O IEE sempre foi um grande exemplo, ele é uma referência de como se fazer um instituto local para desenvolvimento de executivos e acionistas, né? E proprietários de empresas, né? O IFL veio para cá, se montou um grupo de liberais e eu entrei nesse grupo inicial e agora eu virei diretor de formação também do IFL. Mas veja só que coisa, né? O mundo dá voltas, né? O mundo dá voltas. Não tinha me dado por conta
disso. Mas olha só, tu estava falando antes da mídia, né? Para quem está nos ouvindo de fora da republiqueta que o Paulo mora, no restante do Brasil, existe a tal da CBN, né? Lá no Rio Grande do Sul é a Rádio Gaúcha. Isso. E daí aqui, as duas maiores redes de rádio, pelo menos aqui em Brasília, mas eu acho que é em todo o Brasil, é a Band News e a CBN. As duas são as principais que tocam no rádio para tu ouvir notícia. Esses dias eu tava saindo do trabalho, não, eu quero ouvir notícia, tinha acontecido alguma coisa importante aí, sei lá o que era. Eu fui ouvir o que tava dando, né? De um lado tava o Reinaldo Azevedo, numa delas, e na outra tava o Kennedy de Alencar, dando opinião sobre política. Cara, isso é irritante demais, tu não tem opção, velho. Tem que ficar entre esses dois cacos, ouvindo eles, umas opiniões completamente toscas sobre, assim, os caras completamente enviesados, os caras completamente... É bom que a mídia seja enviesada, que ela seja bastante clara pelo enviesamento, mas eles são enviesados pelo pró-estatista, assim, tu não consegue ver algo que ele diga, não, isso aqui, quem sabe tu não aumenta o Estado aqui, talvez eu não vá nem pra esquerda e nem pra direita, talvez eu não faça nada e deixe que as pessoas vivam a sua própria vida, ninguém fala isso. Isso é que é o mais triste, isso é a possibilidade que eu vejo de ter, dentro desse mundo de podcast que a gente tá entrando, a possibilidade de alguém, pelo menos com uma mão levantada lá no fundo da sala, dizendo, pessoal, quem sabe a gente não vai nem para esquerda nem para direita, quem sabe a gente deixa que as pessoas escolham e a gente não se mete na vida delas. Então, assim, esse é o meu objetivo, assim, que a gente consiga falar isso de uma forma bastante simples mesmo, assim, eu pessoalmente eu não tenho a intenção de entrar numa profundidade muito grande, porque eu acho que a conversa tem que ser bastante simples para que a pessoa que está trabalhando de garçom, a pessoa que está de executivo de uma grande empresa, entenda aquilo que está sendo transmitido, sendo qual for o seu background, sendo qual for o seu nível de educação, porque todo mundo tem o direito de ser livre, né? Basicamente, esse é o meu objetivo principal, assim, existe possibilidade de todo mundo viver uma vida bastante livre, sem interferência do Estado tocando a sua vida, mas elas não sabem que existe essa possibilidade, né? Elas ficam buscando, não, mas será que agora o Moro tá certo? Mas será que agora o Lula tá certo? Mas será que agora é a Glaze? Não, cara, quem sabe eles estão completamente errados e tu vai tocar tua vida de uma forma completamente alheia a tudo isso, que eu acho que é uma forma muito boa de se tocar a vida. Perfeito. E entrou na questão do IFL, até porque eu ia falar que dentro dessa visão que tu tem, Júlio, que eu também compartilho, né? Vá viver a sua vida, vai cuidar dos seus negócios, vai crescer como ser humano, ajudar a desenvolver essa bagaça que a gente vive, né? Mesmo lá o Júlio em Mordor, né? E eu aqui em Porto Alegre, socialista. Havana do Sul. Havana do Sul. Tá melhorando, mas ainda tá longe. Mas o que eu ia falar é que uma das coisas que eu parei de acreditar ao longo dos anos, tá, foi em ONGs. Inclusive, eu acredito que o IEE, o IFL são exceções que provam a regra, tá? Porque no Brasil, ainda mais, as ONGs são muito ligadas a financiamentos estatais, mas mesmo no mundo é muito difícil fazer uma ONG dar certo e ser funcional no longo prazo, né? E eu acho que por causa da cadeia de incentivos que tem associado a ela. Como ninguém tá tirando dinheiro, pode até estar saindo do bolso de alguém, mas como não tem objetivo financeiro, pode ser que, por exemplo, uma pessoa muito rica esteja mantendo aquela ONG e ela vai funcionar enquanto aquela pessoa estiver pagando. E se não tem resultado financeiro, as pessoas que estão participando daquela diretoria, daquele negócio, enfim, que estão participando, tentando crescer aquilo, elas têm que estar tirando alguma coisa em termos de melhoria individual. Isso muitas vezes não é dinheiro. Pode ser desenvolvimento pessoal, de habilidades, enfim, conexões, né, abrir contatos e tal, mas eu acho que o incentivo financeiro é fundamental para uma iniciativa ser, pelo menos para tentar tornar ela algo duradouro. E por isso, também do podcast, ter um objetivo financeiro aqui. Eu quero, ao mesmo tempo, ensinar as pessoas o que eu acredito, e o Júlio acreditamos ser uma visão mais correta de mundo, né? Na verdade, de empoderar a pessoa para ela poder tomar suas próprias decisões, a parte do Estado, sabendo que o Estado é, na verdade, uma instituição que joga contra o desenvolvimento da pessoa, mas não fazer isso através de um instituto, que na verdade ficaria dependendo de trabalho voluntário meu e do Júlio, que hoje, obviamente a gente não está tirando dinheiro do podcast, mas que eu, no longo prazo, acreditamos que seja uma ferramenta que dê dinheiro, inclusive para eu poder contratar pessoas para trabalharem no dia a dia, né, e fazerem o negócio acontecer. Então, um conceito que o Tom Woods fala, que eu gosto muito e acredito muito, assim, não seja um libertário pobre, não seja um liberal pobre, não seja um cara que depende justamente, que sabe que fica aí gastando horas e horas ensinando
ensinando as pessoas, escrevendo no Facebook, escrevendo em blogs, dando palestra, tudo de graça, entrega, e no final das contas tá ganhando pouco no mês, não tá tendo uma vida adequada, não consegue ter a vida que sonha. E uma coisa que eu falo muito para meus amigos é, se nós estamos corretos, se a nossa visão de mundo está certa, a gente tem que ter uma vida adequada, financeiramente, emocionalmente, socialmente. Eu não posso ser um cara mal sucedido, correndo atrás da máquina o tempo todo, se eu tenho uma visão de mundo correta. Se eu entendo como é que o mundo funciona, eu tenho que saber como posicionar em relação a ele. Então, isso eu acho que faz muita diferença. Então, você, ouvinte, que ele se considera um liberal e, já tem provavelmente uma vida estabelecida e tal, mas não existe doação. Não existe, no longo prazo, ficar se doando pela causa só vai te trazer sofrimento econômico, talvez. Vai te trazer várias coisas boas, mas não vai ser sustentável no longo prazo. No longo prazo, tu enche o saco de se doar sem receber nada em troca, né? Porque chega uma hora que tu já aprendeu tudo, já conheceu as pessoas, tu já desenvolveu o círculo de amizade, já tirou muitas coisas boas, mas uma hora enche o saco de ficar só se doando. Então, se tu vai fazer um projeto liberal pra ajudar as pessoas, então se ele é um projeto que busque no longo prazo, pode ser longuíssimo prazo, uma recompensa financeira, que daí isso facilita pra tu lá, que saco, cara, hoje tem que gravar mais podcast, trabalhei o dia inteiro, né, não, pra mim eu não sofro isso, porque eu gosto, é importante, e eu também sei que não é uma doação, né, então mesmo... Tem uma meta futura, existe algo para se ganhar, e como o Paulo falou, né, nos institutos tu tem a possibilidade de fazer uma doação por um determinado período de tempo voluntária, que tu tem um ganho muito grande para tu fazer esse start. Eu acho que isso foi fundamental, principalmente com o Atlantos lá em Porto Alegre, tu com o IEE, ele foi fundamental para tu criar a tua rede, para tu criar um background, não é ideológico, não gosto dessa palavra, mas um background teórico. Tu consegue absorver conhecimento estando nesse tipo de ambiente, mas como o Paulo falou, em determinado momento, essa troca começa a ficar meio desvantajosa para ti, no momento que tu começa a te doar e tu não começa a ter esse ganho incremental de conhecimento. Então, é interessante que todos os projetos liberais, isso eu vi uma palestra do Hélio em 2014, que ele falava disso, o Hélio Beltrão, que ele falava, não, a gente tem que ganhar dinheiro, isso aqui tem que ser para ganhar dinheiro, tudo que a gente está fazendo aqui, as pessoas têm que se autossustentar disso tudo aqui, e se Deus quiser, no futuro a gente vai conseguir alcançar isso. Queridos ouvintes do Tapa, dos mesmos donos da CapRate, temos a CapTable, que são nossos patrocinadores desde o início desse podcast. A CapTable é a plataforma de investimentos em startups da Startse. Pois então, agora está chegando a hora da empresa lançar suas primeiras startups em alguns dias. Para receber as primeiras ofertas da empresa, entre no site deles, inscreva o seu e-mail e seja um dos primeiros a investir em startups que podem se tornar exponenciais. O site é www.captable.com.br. Se escreve CapTable, C-A-P-Table, ou via site do Tapa, que tem o link pronto para acessar. Eu já escrevi meu e-mail, e você? Eu falei um negócio antes ali que talvez possa entrar em contradição, que é o seguinte. No início, eu estava falando que o podcast, eu quero que as pessoas toquem sua vida sem a interferência do Estado. Porém, se vocês forem ouvir o nosso podcast, a gente fala bastante do Estado, né? A gente fala bastante das coisas do dia a dia do Estado, a gente fala de Bolsonaro, a gente fala dos Estados Unidos, a gente fala de economia política, essas coisas todas que tocam o dia a dia do Estado. Mas por quê? Porque, assim, pelo menos é a minha visão, Paulo. Esse é o grande inimigo, assim, é o grande inimigo. E tu tem que conhecer ele muito bem, pra saber o jeito que ele se comporta pra ele não te afetar. E ele é um inimigo muito grande. Como, por exemplo, tu é libertário, então tu sonega. As pessoas me falam, não, eu não sonego, eu não sonego nada, porque eu sei que a força dele é muito grande se eu sonegar. Eu vou me destruir completamente. Embora tenha pessoas nos Estados Unidos, o pai do Peter Schiff lá, que morreu dentro de uma cadeia, o cara foi libertário até o fim, foi radical, sonegou, foi preso. Não, isso, sei lá, ele quis fazer, ele foi o auto-sacrifício que ele fez. Ele não sonegou, ele dizia que o imposto de renda era inconstitucional, e é mesmo, o imposto de renda nos Estados Unidos é inconstitucional porque não estava previsto na Constituição, foi adicionado por um dos presidentes horrorosos aí do século XX americanos, eu não me lembro qual que foi, e ele dizia, o governo exigia o pagamento de imposto de renda, porque ele era empresário, ganhava dinheiro, e ele dizia, eu não vou pagar, e daí vinha a polícia e prendia ele, cumpria a pena, soltava um tempo depois, ele vinha de novo, e ele não vou pagar, e assim ele foi a vida inteira sendo preso, e morreu eventualmente numa prisão, e na verdade, só um parênteses nesse caso, é que é bem interessante que isso mostra bem a natureza do Estado, porque esse cara é na verdade um preso político. Exato. Ele era um preso político.
ele tinha discordâncias políticas e ele morreu na prisão por isso. Ele não podia viver a sua vida do jeito que ele queria, né? Então, também, esse é um outro aprendizado, né, Júlio? Qual é o limite até onde vale a pena eu expor meu pescoço pro Estado, né? Exato, Esse é o meu jeito de ver, assim. Esse cara é o Irving, eu não sei como se fala, Irving Schiff. Irving Schiff. Muito interessante ler sobre a história dele e do filho dele também, né? Mas eu, pessoalmente, eu não quero me expor a isso. Eu quero tocar a minha vida da forma mais alheia ao Estado, mas eu não quero cutucar essa besta com a vara curta, porque eu sei que ela é brava. Ela pode destruir a vida de qualquer um. Então, existem várias outras formas de se viver, sem cutucar a besta com a vara curta, e aqui no nosso podcast a gente fala bastante sobre isso, né? Tu entende o Estado, tu entende pra que lado a besta tá andando, pra que lado ela tá dando o passo dela, pra que ela não venha e não pise em cima de ti. Basicamente isso. Concordo 100%. Entender o inimigo e realmente entender por que ele é um inimigo também é importante. Exato. A natureza do Estado, o que é o Estado de verdade, que na verdade, né, a gente já falou várias vezes, é violência institucionalizada e coerção. É isso que é o Estado. Então, pode ter um monte de facetas do Estado que não são isso, por exemplo, hospitais públicos, né? Mas eles são financiados através dessa ferramenta. Então, eles são financiados através da expoliação legal, né? E, ao meu ver, imoral, antiético, mas que tem todo um sistema funcionando à volta disso. E as pessoas não sabem que o Estado é baseado nisso. Então, elas nem percebem e seguem a vida delas. Quantas pessoas aí estão dependendo, talvez, da Previdência, né? Ou quanta gente pagou o teto da Previdência achando que ia ganhar de acordo e não ganhou, não vai ganhar, né? Ou se a gente ouvir, tem um episódio nosso com o Hélio Beltrão, que o Hélio Beltrão falou que mesmo com a reforma da Previdência é impagável esse negócio, que não tem como pagar. Pô, tem muita gente dependendo desse negócio. Contou a vida inteira com isso, né? Então, é um baque entender isso. E qual é a atitude mais correta, ao meu ver? É tu justamente te posicionar de acordo. Bom, se isso aqui é inevitável, e o Estado, ao meu ver, é tipo Thanos, né? Ele é inevitável, muitas vezes. Na verdade, eu diria hoje sempre, ele é inevitável. Porque as pessoas, infelizmente, se recusam a enfrentar o Estado. Eu entendo por quê. Individualmente, nós não temos poder para enfrentar o Estado da maneira que a gente gostaria, que não é o caso do Irving Schiff. Se tu for glosado pela Receita Federal, o que tu vai fazer? Tu vai lá na Receita, vai dar meia dúzia de explicações, eles não vão aceitar e tu vai pagar multa. Não tem o que fazer. Não tem mágica. Então, individualmente, nós somos fracos, mas eles são poucos e nós somos muitos. Então, se a gente conseguir acordar pessoas o suficiente, digamos, da Matrix, que é justamente essa impressão que eu tive, eu acho que é um fenômeno comum, se fala inclusive nos Estados Unidos, red pill, né? É a pílula vermelha do Matrix. Quando eu... Tem um episódio que a gente discute a cor da pílula. Qual a cor da pílula. E eu me lembro, quando eu li o Rothbard, depois de ler o Rothbard, eu disse, pô, mas espera aí, então quer dizer, tá tudo errado. O Estado, daí cheguei à conclusão que, na verdade, o Estado em si é imoral e logo não deve existir. Pá, peraí, mas agora eu discordo de boa parte dos meus amigos liberais. Eu discordo deles. Então, tipo, é impactante. Mas, por outro lado, né, daí o cara passa, né, por aqueles momentos de revolta, né, no início, tu acha, tá errado, olha só o que o Estado tá fazendo, tá tudo errado, aí tu fica revoltado. Depois tu tenta acordar as pessoas não acordam, elas não querem te ouvir, elas, tá meio maluquinho, né, as suas ideias diferentonas aí e tal. Na terceira fase é tipo, eu só quero ser deixado em paz. Exatamente. Só não vem me incomodar, entendeu? Tu quer viver com o Estado, vive e tal. Toca a tua vida, vai dar errado, vai dar problema, mas olha... Não me enche o saco, entendeu? Não me enche o saco, mas daí vai o Estado e enche o saco, entendeu? É inevitável. Tu falou da alegoria do Thanos, né? Eu, como católico, eu tenho uma alegoria melhor pro Estado, que é o diabo. E a melhor forma e a melhor arma do diabo, o diabo vence no momento que ele consegue convencer todo mundo que ele não existe, né? Eu acho que o Estado, ele ganha no momento que ninguém acredita que ele é do mal, né? Todo mundo fica idolatrando aquilo. Meu Deus, ele vai me trazer a solução, ele vai me dar saúde pública, ele vai educar meus filhos, ele vai me aposentar, ele vai cuidar de mim quando eu for velho, sabe? Se a gente conseguir falar para as pessoas de que, não, esse ente, ele existe, talvez ele nunca acabe, mas ele é mau. Só bota essa pulga atrás da orelha da pessoa. Não, ele é mau. Esse negócio é mau e ele tá te fazendo mal. Tu quer acreditar em mim ou não, o problema é teu. É livre-arbítrio, faz o que quiser da tua vida. Mas esse ente que tu tá idolatrando ali, ele é mau. Se a gente conseguir levar o podcast para várias pessoas que consigam pelo menos dar esses talinhos e não, mas será mesmo? Para mim, a gente já conseguiu alcançar o nosso objetivo. Segundo objetivo, que o primeiro é ganhar dinheiro. É isso aí.
Exatamente. Autossustentabilidade. Fundamental. Não, o nosso objetivo aqui, deixa eu só um parênteses. Vai, fala. O objetivo aqui, chegou um determinado momento nos primeiros episódios ali, que no momento da nossa preparação, a gente fazendo toda a preparação para os nossos episódios, a gente chegou num determinado ponto que a gente estava achando os episódios que tinham ir para um outro ritmo. E daí eu e o Paulo, nós tivemos uma reunião, conversamos, cara, se esse negócio, se fazer o podcast começar a ser chato para nós, não tem por que a gente seguir fazendo ele. Eu me lembro assim, chegou um determinado momento que o negócio começou a ficar tão burocrático que a gente chegou nesse determinado ponto que o Paulo falou isso, teve esse insight, e eu concordei na hora, assim, porque se o negócio é chato, daí não tem por que tocar. Então, assim, é ganhar dinheiro, é levar a palavra da liberdade ou que o Estado é mau, mas também é se divertir, porque o negócio é muito divertido fazer isso aqui. É verdade. A diversão é fundamental pro cara querer ter tesão, né? De seguir fazendo. E isso que a gente tava comentando do Estado, enfim, seguindo, pergunta é o próximo passo, né, Júlio? O que fazer depois que tu entende a natureza do Estado, enfim, e tu passa a, na verdade, não te importar mais com tirar ele da tua vida no sentido de, tipo, tirar ele da tua dependência, né? Tu ser dependente dele. Qual é o próximo passo? Que é, na verdade, onde a gente quer carregar esse podcast, né? O nosso sonho aqui, meu e do Júlio, que a gente espera passar, é justamente ajudar o nosso público a se desenvolver a parte do Estado, independentemente do Estado. Isso vai desde conhecimento econômico-cultural que justamente transcenda essas barreiras, né? Que é, então, tu, por exemplo, entender a importância do indivíduo e não do coletivo, né? A importância justamente que, como o indivíduo vale, a vida individual, as escolhas que as pessoas fazem, todo dia tu é, na verdade, responsável pelas tuas escolhas e tu tem, sim, uma obrigação contigo mesmo de viver a melhor vida que tu puder, porque essa é a tua única chance, daí na minha visão. Então, que é uma coisa, que é a coisa, por exemplo, da Ayn Rand. A Ayn Rand nisso ela é fenomenal. A importância do indivíduo, a importância da tua vida, a importância de tu perseguir os teus sonhos, né? Sendo que tu não vai machucar ninguém, maltratar ninguém. Mas, enfim, isso é muito válido. E a tomada de decisão diária, seja empresarial, pessoal, muda completamente com essa visão. Porque, assim, tu para de ter visões de tomada de decisão coletivas que são extremamente difíceis de se tomar. Se elas fossem de fato coletivas, mas elas não são, boa parte das nossas decisões do dia a dia, elas são individuais. Tu não tem que tomar decisões pensando em um determinado coletivo. Claro, existem determinadas decisões que nós temos que tomar que são sociais, é outra coisa completamente diferente. Já falei várias vezes aqui no episódio que Marx foi o capeta por ele ter pego a palavra social para ele, que a palavra social quer dizer uma outra coisa, mas a tomada de decisão, quando tu entende o individualismo, tirem aquela coisa pejorativa que foi aprendido durante toda a vida, assim, individualismo, tu tomando a tua decisão do indivíduo metodológico, como é que é? Do individualismo metodológico. Por essa perspectiva, fica muito mais simples de tomar decisões e muito mais objetivas. Os riscos estão muito claros no momento que tu toma determinadas decisões e os ganhos possíveis também estão. Então é mais fácil de tomar decisões assim. Então acho que no futuro a gente tem bastante que ensinar nisso. E assim, eu acho que eu e o Paulo, baseado nas nossas duas carreiras, a gente tem exemplos práticos de mostrar que nós temos como passar mensagens práticas para frente. E a gente pode, certamente, continuar entrevistando pessoas que já fizeram isso por conta própria, num nível muito mais profundo que o nosso, né? Então, o podcast abre também essa possibilidade de trazer pessoas com um histórico muito pesado nisso, desenvolvimento pessoal, e que tocaram suas vidas com sucesso, né? Nossa média de público aí não é tão jovem, mas são pessoas, eu diria, né, Júlio, entre ali 25, 34 anos, que tá a maior parte do nosso público, e são pessoas que estão, enfim, que é a fase etária que eu e o Júlio estamos também, então, são pessoas que estão numa fase de transição da sua vida, né? Tu já tomou rumo profissional, enfim, já sabe mais ou menos o que tu quer profissionalmente. E a pergunta é, e agora, né? O que eu vou fazer? E daí eu sou empreendedorismo na veia. Eu acredito em abrir empresa, abrir negócio, ter seu próprio negócio, ser seu próprio chefe. E isso exige disciplina, exige comprometimento. É muito diferente. Não vai ter ninguém para te cobrar as horas lá se tu não trabalhar, né? Mas o teu resultado vai mostrar isso se não trabalhar, e talvez tu passe dificuldades desnecessárias por querer ter sido vagabundo, entendeu? Então, tem muita gente que venceu isso e o Brasil é um país muito inóspito para isso. Então, é mais difícil ainda, mas isso não quer dizer que não tenha que ser tentado. Eu acho que essa perspectiva é o que a gente pode trazer mesmo pro nosso público aí, que muitos já são empreendedores, já tocam sua vida, muita gente já também mais velha, já tem sua vida funcionando, mas pensar na sua vida como uma coisa independentemente de resultados estatais. É basicamente pensar na sua comunidade, na sua família, nos seus amigos e tentar desenvolver ao máximo isso
esses fatores para tu ter uma vida completa, né? Inclusive, se tu tiver dinheiro, tu vai poder, inclusive, poder ir embora, caso tu queira, né? Se tu falar inglês, facilita tu te mudar para o exterior caso o Brasil venezuelize, né? Que é uma coisa que hoje eu acho que o risco está mais baixo, bem mais E baixo. mesmo se não venezuelizar. Isso mesmo se o Brasil dê certo, falta muito para ele alcançar países da Europa. Então vai viver tua vida num lugar melhor. Quer ficar por dentro de todas as novidades do nosso podcast? Yeah, Mr. White! Temos uma solução. Acesse nosso site tapadamãoinvisível.com.br e cadastre seu e-mail. Tem um ponto que é interessante que tu estava falando, que o Brasil ele é inóspito para o mercado, né? Para o livre mercado, para negócios. E não é só pelo Estado em si, né? Claro que o Estado do Brasil é essa máquina gigante que engole tudo, mas existe uma cultura meio inóspita para mercado no Brasil, né? Então, assim, se a gente conseguir, ao menos criar ou participar de microcosmos que existem no Brasil, de pessoas com a mente mais liberal, mente pró-indivíduo, é muito mais fácil fazer negócio com pessoas que pensam assim. Muito mais fácil. E não só negócio. Tu tocar a tua vida do teu dia a dia com pessoas que têm a mente mais pró-liberdade é muito mais fácil. Então, assim, provavelmente, além de desenvolver, a gente vai conseguir criar certos grupos onde seja mais fácil tu tocar nesses assuntos e trabalhar e ter um microcosmo de fazer negócio mesmo, né? O nosso nanocosmo, por enquanto, é o nosso grupo do Telegram, que tem pessoas, é impressionante, assim, é sério mesmo, não é que eu tô puxando o saco, mas os caras são caras de tudo que é canto do Brasil e eles têm o background muito parecido, assim, eles estão buscando tocar suas vidas, eles querem desenvolver suas vidas e eles vão trabalhando, tocando e a gente pouco empurra, porque basicamente as pessoas que estão caindo ali no nosso grupo de Telegram são pessoas pró-liberdade que querem aprender coisas da teoria da liberdade, mas na vida prática delas, elas já estão vivendo isso. Basicamente é isso. Então, assim, elas estão encontrando pessoas que pensam que nem elas, e esse momento, esse estalo é genial. Eu me lembro lá em 2012, quando eu conheci o ambiente das ideias da liberdade, era muito legal tu conhecer pessoas que pensam que nem tu e que querem se desenvolver que nem tu. E ali nós temos empresários, tem estudantes. Eu acho que o nosso microcosmo do Tapa nós já estamos desenvolvendo e ele tem muito a crescer. E isso tu comentou de dificuldade de fazer negócio no Brasil, é mais pura verdade. Eu chutaria, tá, verdade, que o Rio Grande do Sul eu acho que um dos estados mais inóspitos de todos para fazer negócios, porque é uma mentalidade justamente que, ao contrário dos países que nem, por exemplo, Estados Unidos e tal, a mentalidade é a pessoa quer saber o quanto tu tá ganhando e não quanto ela vai ganhar. Ela não tá focada numa mentalidade de ganha-ganha. Ela acha que, na verdade, negócio alguém tá sendo sacaneado, na verdade. Um tá ganhando, então o outro só pode estar perdendo. Então esse tipo de mentalidade tá impregnado na média do brasileiro, e eu acho que isso sim dificulta também o ambiente de negócio absurdamente, e realmente não é necessariamente culpa do Estado isso. Isso é culpa de uma mentalidade muito mais profunda, muito mais antiga, eu acho, né? E eu acho que a gente falou disso, inclusive, no episódio do Por que as Nações Fracassam, com o Gabriel Torres, né? Eu acho que, Júlio, pra gente ir encaminhando pro nosso encerramento, a gente podia falar de alguns episódios aí que a gente recomenda o pessoal ouvir, né? Pode começar ou tu quer que eu comece? Quem chegou agora aqui no Tapa, querem saber a origem do Tapa, esse episódio que estão ouvindo agora, mais o episódio 1 e 2. No episódio 1 a gente explica a nossa origem, no episódio 2 é o nosso primeiro Conexão Boston com o Vernan, que fica lá em Boston, e a gente explica a origem do nome do podcast. Nosso padrinho Vernan Wolf. É verdade. Eu acho que outro episódio que eu gosto muito, tá? Até, na verdade, uma coisa que aconteceu essa semana aí, o envolvimento com o Lava Jato, acho que era uma boa o pessoal dar uma ouvida no episódio 6, a corrupção exposta na Lava Jato, né? Sobre o que foi o trabalho desenvolvido até agora pela operação. Eu gosto do episódio 7, Frederico Bastiat, um homem sensacional. A gente tem uma série de episódios, a gente até poderia classificar isso um dia, né? Deixar eles classificados. Tem a série de episódios teóricos, né? O 3... a Liberdade Vai Vencer, sou eu e o Paulo só. Tem o 7, que é do Frederico Bastiat, que é excelente. E tem o outro do O que o Governo Fez com o Nosso Dinheiro. O episódio 13 é muito bom também, sobre o livro O que o Governo Fez com o Nosso Dinheiro, do Murray Rothbard. Não, e tem o 26, que é, eu acho que um dos meus episódios prediletos, que é como funcionaria uma sociedade livre. É inclusive um dos episódios mais baixados e ouvidos, né? O pessoal gosta bastante. Que é eu e o Júlio só também. E a gente entra bem nos conceitos liberais e libertários, né? Em termos de convidados, a gente procurou fazer uma seleção, digamos, um tanto quanto diferente, né? Porque se eu ficasse falando aqui só de economia, eu e o Júlio com convidados, ia ficar meio chato depois de um tempo, ou só de teoria liberal. Então a gente falou já de imprensa, de história da
Catalunha, né? O episódio da imprensa é muito bom. É o muito episódio legal 24. o episódio da imprensa. O João Ferreira, um jornalista, que nos falou sobre qual é a percepção dele sobre o viés da imprensa. É muito bom. Um episódio muito elogiado também é o Futuro do Ocidente, com o episódio 19 do Lucas Azambuja. É um baita episódio, né? A gente discute, na verdade, toda a questão de o Ocidente estar em declínio ou não, enfim, ó, a esquerdismo radical, enfim, a direita. É um episódio interessante. O episódio 11, que é sobre saúde, com o Gustavo Hinning, é muito comentado. A gente recebe bastante mensagem falando que gostam bastante desse episódio. O Gustavo é sensacional. Tem a série, a gente tem uma série de episódios chamada Conexão Boston, né? Que são todos episódios com o Vernon Wolf. Geralmente nós analisamos política e economia do momento, né? Do que nós estamos passando naquele exato momento, tanto na eleição do Bolsonaro, a gente fez um episódio específico para isso, e outros momentos da posse do Bolsonaro e sobre os Estados Unidos também. É bem interessante, bem legal. O último episódio do Conexão Boston foi genial, que a gente debulhou um monte de gráficos. Se vocês forem lá no nosso show notes, tá cheio de gráfico lá para quem gosta de gráfico. Ficou muito bom. Isso. 2 outros episódios que eu queria ressaltar, e obviamente tem muitos outros aqui, não vou ficar tratando todos, mas eu gostei muito do episódio com o Eduardo Stima, que é um cara que então fez iniciativas privadas para problemas criados pelo Estado, eu acho bem legal. E o outro que eu tenho muito orgulho, na verdade, do trabalho desenvolvido pelo Gianluca Lorenzon e pela equipe lá no Ministério da Economia hoje, que é a da Declaração de Liberdade Econômica, que hoje, inclusive, hoje a gente está gravando, a gente não fala de janeiro, mas hoje eu vou falar. Hoje é segunda-feira, dia 17 de junho de 2019, e o PDT, o partido do Cirão da Massa, o Ciro Gomes, entrou com uma ação de declaração de inconstitucionalidade em relação à MP da Liberdade Econômica. Então esse é o cara que a esquerda, uma parte da esquerda queria que fosse nosso presidente. O partido dele entrou contra um negócio que é basicamente padrão em vários países desenvolvidos, e isso é também uma ferramenta de desenvolvimento dos países. O PDT entrou então com uma ação tentando derrubar isso, e com argumentos muito vagos e rasos e tal. Então isso mostra que, na verdade, uma das coisas que eu já ouvi as pessoas comentarem, o problema dos livros da Ayn Rand é que os personagens são muito caricatos, e eu concordo, eu falo, os heróis principalmente eu acho muito caricatos, mas os vilões não. Os vilões, eles são reais, eles existem, aquele nível de vilão que tem escrito nos livros da Ayn Rand, que nem o da Revolta de Atlas, por exemplo, pessoas que são anti-seres humanos, que querem desgraça, que querem morte, que querem miséria. As pessoas existem. Elas agem propositalmente nesse sentido. Elas mentem para si mesmas, muitas vezes, mas mentem para os outros, mas elas acreditam nisso. E ver pessoas, então, fazerem esse tipo de ato, elas podem ter milhares de justificativas do porquê que tem que ser derrubada a tal da MP da Liberdade Econômica, mas, na verdade, eles estão jogando contra o desenvolvimento econômico. Eles estão jogando justamente contra empregos, contra mais empresas, contra mais geração de renda. É isso que eles estão fazendo. Então, esses caras são vilões. Outro que eu considero um vilão de Ayn Rand, eu até botei no meu Twitter lá, que é o John Bolton, que é o secretário de Relações Exteriores, eu acho, dos Estados Unidos e tal. O cara defende que o Irã tem que ser bombardeado faz 20 anos. É 20 anos dele dando entrevistas dizendo que tem que bombardear o Irã, porque o Irã cometeu isso e aquilo. E agora, essa última semana, teve mais talvez uma false flag, né? Falsa bandeira criada enfim, que disseram que o Irã bombardeou uns cargueiros e tal. Então, tá lá a máquina estatal americana, de império mesmo, militar, querendo bombardear o Irã. E a população tá contra, em vários sentidos. Então, esse tipo de cara existe, esse tipo de pessoa maligna, existe. E querem justamente o pior da sociedade. Muitas vezes porque eles ganham poder e dinheiro nessa situação. Então, entender isso e entender que o Estado, na verdade, é a maior ferramenta para esses caras conseguirem o que eles querem, é outro aprendizado que eu espero que as pessoas ouvindo o podcast cheguem, enfim, a essa conclusão também. O Estado é uma fábrica que atrai sociopatas e psicopatas. E como já dizia Hayek lá no Caminho da Servidão, por que os piores ascendem ao poder? Porque eles justamente são as pessoas com menos barreiras morais e éticas, e o Estado permite eles ter acesso à violência institucionalizada para justamente impor o que eles querem e passar o rolo compressor sobre todos nós. Então isso é um aprendizado importante, eu acho. Mas a gente acredita que alguns consigam fazer alguma coisa, tanto é que nós entrevistamos já 3 políticos, né? Nós entrevistamos Camossato, Fábio Osterman e Marcel Van Hatten. Acho que são os 3, né? Acho que não teve nenhum outro político que nós entrevistamos. O Rodrigo Marinho não foi eleito, né? Tem o Rodrigo Marinho também, um episódio muito bom. Não foi eleito. Tem intelectuais, né? Tem o Eduardo Wolff, que é um episódio muito bom sobre guerra cultural.
Acho que assim, é um dos meus preferidos, assim, é muito bom esse episódio com ele. O jeito como ele explica termos complexos é muito bom. E nós conseguimos entrevistar o cara que é uma referência do liberalismo no Brasil, que é o Hélio Beltrão, né? E o Roberto Rachevski. E o Roberto Rachevski, nós temos 2 episódios com ele, né? Um episódio, o primeiro, é muito bom, um making off, né? Um backstage aí do episódio com o Roberto, que é o episódio 10. Nós tínhamos definido 4 pautas para falar durante o episódio. A gente parou na primeira durante 1 hora, porque o Roberto ele tem muito para falar sobre muito assunto. Daí a gente tem vários outros assuntos para falar com o Roberto ainda. A gente trocou a segunda pauta no segundo episódio que ele falou com a gente, que era a Escola Sem Partido, e tem muito para falar com ele ainda, que se Deus quiser ele vai estar aqui com a gente em outros momentos. Ricardo Souza, né? Historiador, que mora lá no Cassino, e a gente falou sobre o século da violência política, que é um episódio bem interessante, fala sobre nazismo e comunismo, né? E eu acho que é um outro cara que a gente tem que convidar novamente, já falamos com ele. Um historiador, né, com uma visão não coletivista é sempre um achado no Brasil. Exatamente. E ele tem um conhecimento absurdo. Assim, foi uma conversa muito boa também com ele. Assim, nós estamos em 8 meses de podcast. A gente fez algo que eu jamais teria imaginado se tivesse me perguntado em outubro de 2018. Acho que a gente está em ascendência e estamos no caminho certo. Eu também acho. Então, convidamos aí vocês, nossos ouvintes, a ajudarem a espalhar a mensagem, o gospel da nova era, que não é do governo, é do libertarianismo, né, pessoal? É da paz. Que aí, eu podia encerrar com isso, né, Júlio? As pessoas me perguntam, eu falo, sou anarquista e tal, eu sou anarquista mesmo, eu não acredito em violência institucionalizada, é só isso. Mas eu sei que anarquista tem uma conotação pesada e tal, e é até por isso que eu gosto de polemizar e fazer as pessoas terem que pensar um pouco sobre o que está sendo proposto, mas na verdade o libertarianismo e o anarcocapitalismo, que é a filosofia premente desse podcast, né, Júlio, ele é na verdade uma coisa só. Ele é uma filosofia de paz. Respeite os outros, respeite a si mesmo, né? Respeite a vida e a propriedade. E a liberdade é consequência. É só isso. Então, o que nós defendemos é paz. Paz. É só isso. Exatamente. Acho que é uma boa mensagem final. Para quem está nos ouvindo pela primeira vez, nos sigam nas nossas redes sociais para saber quando nós temos os novos episódios, sempre aos sábados. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter, com Tapa da Mão Invisível. Nos sigam no YouTube, Spotify, SoundCloud e iTunes, Tapa da Mão Invisível. E também lá no Apoia-se. Vão lá, nos dão ajuda, contribuam para que possamos manter as nossas luzes acesas. Apoia-se, apoia.se/Tapa da Mão Invisível. Todos os nossos episódios com show notes, inclusive os show notes desse episódio, estão disponíveis no nosso site www.tapadamãoinvisível.com.br. Então, dica de livro, Júlio, eu acho que a gente já citou aqui no episódio, a gente pode manter o nosso amigo Friedrich Hayek, né, que é um liberal, não é um libertário, mas que tem um livrinho entre muitos da sua obra, mas um livro que eu gosto muito, que é O Caminho da Servidão. E O Caminho da Servidão, ele explica, na verdade, como o socialismo em prestações, ou a social-democracia, é, na verdade, socialismo em prestações e que vai cobrar sua fatura eventualmente, né? E explica isso sobre ciclos políticos e tal. Eu acho bem interessante, é um livro que acho que a gente já citou antes. Ele é um livro da base da paz, assim, ele explica durante a Segunda Guerra Mundial, nem tinha terminado, e ele escreveu ele durante o conflito e ele sabia para que lado o mundo estava indo. O cara que teve uma visão muito boa. E dedicou o livro aos amigos socialistas dele da Inglaterra, né? Cara, é sensacional. Esse cara foi importantíssimo para espalhar as ideias da liberdade. Então tá, pessoal. Muito obrigado por terem nos ouvido. Esse episódio é um episódio mais pra gente explicar o que é o Tapa da Mão Invisível. Nesse aniversário de 8 meses, sabe-se lá o que quer dizer o número 8. Mas calma, pessoal, não vai ser só eu e o Júlio, tá? A gente tem mais convidados vindo, não se preocupe. Não vai cair nível. Muito obrigado por ter nos ouvido. Muito obrigado por esses 8 meses de audiência. E vamos em busca dos próximos 8 meses. Valeu. Forte abraço, Paulo. Aniversário de 8 em 8. Abraço, Júlio. De 8 em 8. Um abraço. Tchau.